Fala galera, beleza? Deu Adson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a como colocar um minimapa na nossa tela. Então você pode observar que à medida que eu vou movimentando meu personagem, a setinha ali ela mostra onde meu personagem está andando, ok? Então a gente vai estar aprendendo nessa aula como fazer isso. E eu consigo visualizar qualquer coisa que tiver no meu minimap ou no meu level, ok? Baseado na posição do meu personagem. Bom, fique com o vídeo e espero muito que vocês gostem. Olá pessoal, dando continuidade aqui então ao nosso tutorial. Aqui eu estou no Third Person Template, que eu já estou usando há um tempo para poder executar alguns tutoriais aqui que a gente está trazendo. Então não se atentem aos itens que tem nesse tutorial. Se você quiser criar um do zero aqui, um Third Person Template e fazer essa configuração do minimapa, pode ficar à vontade, não vai impactar. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer para criar o nosso minimapa aqui é em Content Drawer. Eu vou na pasta Content aqui, vou criar uma nova pasta. Vou chamar ela de Minimap. Vou entrar nela aqui. E partindo do princípio que eu quero criar na minha interface aqui do usuário, então eu não quero programar em si uma blueprint, mas eu quero programar um item visual. Com o botão direito aqui, eu vou aqui em User Interface, vou no Widget Blueprint. Aqui eu uso o widget mesmo, vou chamar de WB_minimap. Vamos entrar nela aqui. Bom, com ela aberta a gente vai adicionar um Canvas Pane, então vamos vir aqui em Canvas Pane, arrastar para o minimap aqui. Bom, esse Canvas Pane a gente vai também adicionar uma image. Então aqui a gente arrasta a image para cá. Eu vou arrastar ela aqui para o nosso canto direito aqui, inferior direito. Vou aumentar o seu tamanho aqui. Ok. Vou arrastar um pouco para cá. Eu quero ancorar ela a inferior direito. Então aqui quando eu executar, eu quero que ele automaticamente ajuste dependendo do tamanho da minha tela, ok? Bom, feito isso eu vou compilar e salvar. E aqui em Third Person Map, nós vamos em Content Drawer, Third Person Blueprints, BP Third Person Character. Então aqui nós temos a blueprint do nosso personagem, que a gente pode usar como um padrão, ok? Aqui, essa parte aqui eu não vou precisar dela. Aliás, eu vou precisar dela para adicionar a minha widget blueprint. Eu posso apagar aqui, depois a gente insere novamente quando estiver pronto, ok? Vou vir aqui só em Viewport. Aqui em BB Third Person Character, eu vou dar um Add. E vou procurar aqui a opção Spring Arm. Então, o que esse Spring Arm vai fazer? Ele vai criar uma referência aqui. E dentro desse Spring Arm, eu vou adicionar também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um segundo item chamado Scene Capture Component 2D, ok? Lembrando que esse Scene Capture tem que estar aqui no Spring Arm. Ele tem que estar como filho, né? Como children desse Spring Arm aqui. Ok, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma câmera. Então aqui no Spring Arm, eu vou selecionar ele, apertar a letra E na nossa viewport para aparecer a opção de rotação. Vou rotacionar ele para cima, 90 graus, então percebe que a câmera está de cima. E essa câmera eu vou, aliás, o Spring Arm aqui, vou aumentar ele aqui em 300, eu vou aumentar para 500, ou melhor, 700. Ok, vou compilar e salvar. Bom, e aqui a gente vai ter a nossa configuração, ok? Bom, aqui em Texture Target, nós podemos observar que está como nome. A gente vai clicar e vai estar o Render Target, porque eu quero renderizar o que essa câmera aqui ela está exibindo. Eu vou criar, então, esse cara aqui. Então, vai ser Minimap Texture Render Target. Eu vou salvar dentro da minha pasta Minimap. Quando a gente der 2 cliques, vocês podem observar que a gente já está vendo o player, tá vendo? Então aqui a gente consegue identificar o nosso player já, porque a gente está capturando a imagem em tempo real dessa câmera aqui, ok? Vamos compilar e salvar. Aqui em Minimap,
nós vamos aqui em Content Drawer, vamos voltar aqui no nosso Minimap. E aqui também nós temos essa textura. Nós vamos clicar com o botão direito, vamos dar um Create Material, baseado nela. Então eu vou manter aqui o mesmo nome, vou dar 2 cliques. E o que eu quero fazer? Aqui em Minimap Texture Render, eu quero alterar uma opção que é essa Material Domain. Então de Surface, que é uma superfície, eu quero alterar. Aqui temos várias opções, né? A função de iluminação, volume, pós-processamento. Mas o que me interessa é o User Interface, que é o widget que a gente criou, ok? Então aqui nós podemos observar que fica desmarcado o RGB, então a gente coloca ele aqui no final color. E aqui nós vamos ter uma textura para exibir na nossa User Interface com o nosso personagem aparecendo. Então aqui eu vou dar um Apply, vou salvar. Ele vai demorar um pouquinho, ok? Posso fechar aqui. Posso voltar aqui no nosso Minimap. E na hora que eu vier aqui em Image, aqui eu posso pesquisar Minimap. Então aqui nós temos o Minimap Texture Render Target. Então quando eu compilar e salvar, esse cara aqui já vai aparecer automaticamente o que a minha câmera está vendo. Para que esse cara funcione, nós precisamos vir aqui na nossa, no nosso BP Touch Person Character. E eu preciso chamar a função, a minha widget, quando iniciar o jogo. Então você pode observar que quando iniciar, você vê na configuração, vai estar apenas dessa forma. Então quando eu executar o Begin Play, ele já vai partir para esse Cast Play Controller. E o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente criar uma nova programação antes de executar as demais. Então aqui eu posso chamar um Sequence. Que esse Sequence, o que ele vai fazer? Ele vai executar o primeiro cara, que não vai ser o Cache Play, vai ser o nosso Cache Play, vai ser o número 1 aqui. Então eu posso chamar diversas funções e só adicionando os pins aqui, ó, que aí eu consigo adicionar outras sequências para executar. Então executar 0, quando finalizar executar 1, quando finalizar executar 2 e assim por diante. Então o 0 aqui, a gente vai chamar ele como um Create Widget, esse cara aqui. Esse Create Widget, eu vou chamar o meu WB Minimap, que é o que a gente está trabalhando agora. Criando esse Minimap, ele vai criar uma variável aqui, então ele vai retornar um valor, que seria o objeto criado. E esse objeto eu quero adicionar a Viewport, que é a nossa visualização, ok? Vou compilar aqui, salvar. E quando eu der Play, já está aparecendo nosso personagem. Mas vocês podem observar que à medida que a gente vai mudando nosso personagem de lado, ele vai bagunçando o minimapa, tá vendo? O minimapa perde toda a configuração. O que nós precisamos fazer? Aqui em Spring Armor, nós temos algumas opções que é de câmera. Então, Camera Settings aqui, eu não quero que nenhuma das três, nem no Pitch, nem no Roll, ele faça esses movimentos. Então, eu não quero que ele siga o personagem, para qual lado ele está indo. Eu quero que seja uma imagem estática e que só mexa o meu personagem em si. Então, vou dar play aqui. Agora, nós podemos observar que quando eu vou correndo, ele exibe corretamente o nosso personagem ali. Ok? Ele mostra tudo que tem em volta. Podemos vir aqui, a gente vai ver. Certinho. Esse tutorial aqui dos passos foi um tutorial que nós fizemos aí nas aulas passadas. Então, se você não viu, eu aconselho você a ver. A gente inseriu aqui alguns áudios à medida que o personagem pisa em materiais diferentes. Ok? Bom, e agora o que ficou faltando? Ficou faltando a gente colocar a setinha do nosso personagem. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma seta aqui que eu já baixei. Então, eu já tenho ela pré-configurada. Eu vou simplesmente arrastar ela aqui para minha pasta Minimap. Então, aqui eu trouxe essa imagem chamada cursor. E para que ela funcione, eu preciso transformar ela em um sprite. Então, eu venho em Sprite Actions, Create Sprite. Aqui agora eu já tenho o cursor Sprite. Então, eu vou lá no meu blueprint do personagem, que já está aberto aqui. Bom, com o blueprint do meu personagem aberta, eu clico aqui em BB Touch Person Character, eu clico aqui em Mesh, e essa Mesh eu preciso adicionar um item a ela. E o que eu preciso adicionar? Eu acabei de converter o meu item para uma Sprite, então aqui eu tenho que adicionar uma Paper Sprite, ok? Aqui eu posso chamar de cursor
ok? E esse curso, ele vai aparecer aqui, ó, em viewport. Porém, eu não selecionei nada, então ele aparentemente não tá vazio. Eu vou simplesmente aqui em Source Sprite, seleciono o cursor que eu acabei de alterar. Então você pode observar que ele já criou aqui. Eu vou só rotacionar ele 90 graus para frente, vou subir ele aqui um pouco, ok? Vou girar ele aqui para ele ficar com a seta pro lado de cima, girei 180, porque agora ele tá virado para cima, só arrastar ele um pouco para cá, eu posso diminuir. Posso abaixar também, não precisa ser tão alto não. Compilar e salvar, dar play. Bom, agora tá aparecendo o nosso personagem com a setinha em cima dele, ok? Agora precisa ajustar para ficar melhor lá no minimap. Mas dessa forma que tá aqui, eu tô visualizando esse item. Então como eu faço para não vê-lo? Eu posso vir aqui, nós temos uma opção em rendering aqui, ó, na opção de rendering advance aqui. Nós temos aqui, ó, owner no see, então o dono não vê, ok? O owner, né, que é onde está esse item, não vai vê-lo. Então eu marco aqui, compilo e salvo. Quando eu voltar para o meu jogo e der play, eu não vejo mais ela aqui em cima, mas a minha câmera, ela visualiza, ok? Bom, pessoal, após a gente ter configurado então o nosso minimap aqui no nosso canto direito, eu tenho algumas coisas que eu queria ajeitar nesse caso, que seriam no minimap 3 coisas. Deixar o minimap redondo. Tenho essa parte de ficar pulando e o meu personagem ficar aparecendo, ó. Então eu vejo as mãos do meu personagem lá embaixo quando eu pulo. E outra coisa seria essa renderização 3D que a câmera está fazendo. Então quando eu olho aqui, eu consigo ver a sombra desse cara na minha frente, desse bloco. E quando eu pulo, eu consigo visualizar de forma 3D. Então eu queria alterar isso também, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer para ajustar esses itens é que em BP Touch Person Character, eu quero que a minha câmera, a primeira coisa é que ela veja de forma ortográfica. Então eu quero tirar aqueles objetos 3D que eu estou vendo. E aqui em Ortho Widget eu posso alterar. Se eu colocar 100, vocês podem observar e compilar. Na hora que eu dou play, dá um zoom muito alto. Aí vocês podem observar que está vendo meu personagem, ok? Então a primeira parte eu quero alterar isso. Eu vou dar um zoom aqui, mas primeiro para vocês verem, eu quero tirar também a visualização da minha malha, da minha mesh, do meu personagem para essa câmera. Então, eu não quero ver minha mesh na câmera. Aqui, eu vou em Rendering, lembrando com a mesh selecionada, eu vou em Rendering. Aqui em Rendering Advanced. E aqui nós temos a opção Owner No See, então se o meu personagem não vê, se eu marcar, eu não vejo minha mesh quando eu der play no jogo. Porém, a gente tem aqui o Only Owner See. Então, somente o meu personagem vai vê-la. Então, aqui eu posso só marcar. Aí, automaticamente, quando eu der play, eu só vejo a setinha. Eu não vejo mais o meu personagem na câmera do minimap. A segunda coisa, então, que seria ajustar lá a nossa câmera. Eu clico aqui em Scene Capture 2D. Aqui em cima, nós vamos em Orthographic. E aqui a gente pode colocar com 1500. Vamos compilar e salvar. Vou dar play aqui. Observe que agora eu tenho uma visualização mais distante do meu personagem. E eu vejo exatamente como se eu estivesse vendo uma imagem de satélite. Eu vejo por cima, eu não vejo essa parte 3D, igual aquela sombra ali. Eu não vejo esses itens que eu não preciso que renderize. Eu só quero saber o que realmente o meu minimap está mostrando, mas eu não preciso de muitos detalhes, até porque eu ganho performance fazendo isso, ok? Bom, as duas primeiras correções a gente já fez. Agora a terceira correção, que é deixar o minimap como redondo, eu posso vir aqui no nosso content em minimap mesmo. A gente vai pegar o material que a gente criou baseado na nossa visualização de câmera. Então aqui esse verdinho, minimap text render underline match ali, a gente vai dar 2 cliques nele. Como nós mexemos aqui em user interface, aqui ó, o material também colocamos em user interface. Com o botão direito aqui, a gente vai procurar uma função chamada round. Então aqui, ó, generate round rect. O que esse cara vai fazer? Com o botão direito nele, eu posso dar um start preview node. E aqui eu visualizo o que ele vai fazer
dentro do meu material. Aqui eu preciso deixar esse cara redondo, ele já vem automaticamente com as bordas arredondadas aqui, ou um pouco arredondadas. E se eu fizer aqui e clicar no meu Minimap Texture, alterar aqui o Blend Mode de Opaque para Masked, vocês podem ver que apareceu aqui a opção Opacity Mask. Se eu simplesmente pegar esse resultado e jogar aqui em Opacity Mask, mandar aplicar e salvar, e eu voltar no meu mapa e der play, observe que o meu minimap já alterou. Porém, eu quero que ele fique redondo, então eu preciso fazer duas coisas aqui. A primeira, com o botão 1 do teclado selecionado, eu clico com o botão esquerdo do mouse na área de trabalho, ele vai criar para mim um valor float. Se eu segurar o 2 e clicar, ele vai criar 2 valores float, e se eu criar 3, ele vai criar mais 3 valores float, totalizando aqui um vector no caso. Mas eu preciso apenas de um valor, então eu mantenho só apenas esse do número 1 aqui. Jogo esse valor 0 aqui no nosso Corner Radius. Então aqui eu tenho um preview dele. Ele está quadrado. Eu posso alterar aqui para 1. Ele vai ficar dessa forma. Então o que eu faço? 0,5 é o que deixa o meu carinha redondo aqui. Com o botão 1 selecionado novamente, a gente clica na área de trabalho, arrasta aqui para Sharpness esse cara. Observe que ele ficou aqui uma parte um pouco desfocada, né? Então o que eu preciso fazer? Eu posso alterar esse valor aqui para 100. Quando eu faço isso, eu deixo ela totalmente visível. Então aqui eu posso só aplicar e salvar. Então após eu ter ligado aqui no Opacity Mask, trocado aqui o Blend Mode para Masked, agora quando eu der play, o meu minimap está redondo. Nesse caso ele está oval, porque lá dentro da minha configuração do widget, ele não está padronizado. Então aqui eu posso alterar de size para 300 e size Y para 300 também. Então agora, compilando e salvando aqui, eu vou dar play. Pode observar que ele ficou redondinho, certinho, igual a gente configurou. Ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo que também está nessa área de programação, que pode estar gostando e aprendendo a utilizar essa forma aqui. Se você gostou, realmente deixa, ou se tem alguma dúvida, deixa aqui um comentário, seja seja um feedback positivo, seja um elogio, seja alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até mais.